Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast E o Investor. Hoje nós vamos explorar um tema muitas vezes negligenciado por nós, principalmente no mundo dos investimentos, a psicologia. E eu vou iniciar lendo um trecho para vocês. Nossas decisões raramente são apenas racionais. Emoções como medo, euforia, aversão à perda e excesso de confiança desempenham um papel crucial na forma como investimos e vivemos, consumimos e administramos o nosso patrimônio. E a psicologia, ela, como a própria Lúcia falou, o financeiro é uma das coisas que ela influencia. E aqui a gente vai falar um pouquinho de tudo, das fases da vida, que eu acho que é muito importante. A gente está com duas pessoas super especiais, com a Sara Muniz. Ei, gente, é um prazer estar aqui, uma alegria enorme. Meu nome é Sara Muniz, eu sou psicóloga, terapeuta do método ADI-TIP, que significa Abordagem Direta do Inconsciente, Terapia de Integração Pessoal. Seja muito bem-vinda, obrigada. E com a Thaís Paste. Olá, gente. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou Thaís, eu trabalho com psiquiatria, com psicoterapia, tenho formação em psicologia junguiana, em mindfulness e processamento de memórias. Seja bem-vinda, Thaís. É um prazer receber vocês, meninas. A gente fica mais inteligente só de ouvir esses currículos, né, gente? Eu vou ficar até mais inteligente aqui. Gente, eu sou uma pessoa que... Eu faço terapia há muitos anos. Já troquei, porque acho que tem várias questões que você precisa ir se conhecendo. E quando a gente para pensar na infância, em tudo que a gente viveu, questões cognitivas, traumas, enfim... Toda a nossa história tem muito reflexo e muito peso em relação a isso. E aí, para abrir essa conversa, eu queria saber de vocês, principalmente da Sara, e depois a próxima você já direciona para a Thaís, como que o inconsciente influencia nas nossas decisões, sejam elas financeiras, sejam elas amorosas, enfim. Como que o inconsciente pesa e faz com que a gente tome determinadas decisões, Sara? Então, Ana, o inconsciente, estudado através do método ADI-TIP, nos comprova que todos nós, desde o início da nossa existência, ou seja, desde a concepção, nós temos um eu pessoal, que é a nossa dimensão, gente, espiritual e humanística, ou seja, ela transcende ao psicofísico, ela não acompanha o mesmo desenvolvimento físico do cérebro. E é por meio dessa dimensão que nós, seres humanos, vamos significando os acontecimentos que atravessam a nossa vida e fazendo o nosso processo de autoformação. E aí, tem uma coisa que às vezes a gente não sabe, que no início da existência, esse eu, ele surge completo. Ele surge inteiro, cheio de potencialidades, ou seja, aquilo que em potência eu venho ser no mundo, mas ele precisa de um ambiente favorável para desenvolver-se, que basicamente é como se simbolicamente desenvolver-se fosse olhar para dentro dele mesmo, descobrir quem ele é, então crescer no corpo, na mente, no espírito, para ser quem ele veio ser no mundo. E isso inclui ter atitudes condizentes com a sua verdadeira essência. E esse ambiente favorável, que o inconsciente comprova, é um ambiente onde ele enxerga o amor, né? Então, assim, se a pessoa, ela chega e ela enxerga o amor no contexto, principalmente na família, e ela significa esse contexto como amor, ele vai querendo se desenvolver para ser quem ele veio ser. Mas, ao contrário, quando ele enxerga o desamor, ele pode, pela liberdade que ele possui, ir bloqueando as suas potencialidades. E, no contrário, ele construindo autoconceitos muito destrutivos, distorcidos da sua verdadeira essência, que, consequentemente, vão influenciando no seu modo de ser e agir no mundo. Então, basicamente, desde o início da existência, esse eu, ele vai fazendo significados sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre o mundo, os quais vão influenciar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e, consequentemente, no nosso modo de ser e agir, ou seja, nos nossos posicionamentos, ou seja, vai influenciar em todas as nossas decisões, inclusive na área financeira. E se a gente parar para pensar no contexto, dinâmica, amor e desamor, o que é a criança? Quando eu digo a criança, é o eu pessoal desde a gestação, tá? Ela presta muito atenção nos seus referenciais afetivos. E quem são? Pai e mãe. Então, esses significados, eles estão intimamente ligados ao como eu significo a relação dos meus pais para comigo, dos meus pais entre eles e também, na realidade, como meus pais se posicionam diante de diferentes contextos na vida mesmo. E ainda tem um a mais, que é a última coisa que eu vou falar.
na hora que a gente vai fazendo esses significados dos posicionamentos dos nossos pais, a gente pode e a gente se liga a uma herança invisível aos olhos, que é uma herança psicotransgeracional. E o que seria isso? São significados que passam de geração em geração e que estão movendo as atitudes dos nossos pais, que estão por detrás das atitudes dos nossos pais, mas que a gente não sabe. Só que o inconsciente da criança, ele lê tudo isso. E essa herança, ela é permeada, sim, por significados muito construtivos, mas ela também é permeada por significados, assim, muito distorcidos, que têm origem, no fundo, em sofrimentos ancestrais que não foram resolvidos, não foram elaborados e que, apropriados por nós, esses significados distorcidos que passam, vão embaçando o nosso olhar diante de muitas esferas da existência, como, por exemplo, com o dinheiro. Nossa. Se eu puder dar um exemplo, eu não sei se dá tempo, tá? Por favor, o tempo é todo seu. Vou dar um exemplo, então. Esses dias eu atendi uma paciente que a demanda dela era qual? Tinha ligação íntima com dinheiro. Ela falou assim pra mim, Sara, então, eu ganho bem, eu trabalho muito, mas eu não consigo usufruir do meu dinheiro para bem-estar. Eu não posso comprar nada pra mim. A geladeira da minha casa, ela tá estragando e eu simplesmente não consigo usar dinheiro pra isso. A minha casa eu tô vivendo em condições, assim, até meio, digamos assim, adoecedoras. E eu não consigo gastar meu dinheiro com nada que promova bem-estar. E eu sei que tá doente isso, mas eu não sei como mudar. Basicamente, quando a gente investigou a sua interioridade através dessa técnica específica, o que a gente encontrou? Que a mãe dela lidava dessa maneira também com dinheiro. Ela não podia gastar com nada que gerava bem-estar. Era um poupar desordenado. E quando a gente foi indo mais atrás, a avó também fazia isso. Ou seja, é uma repetição. Mas só de atitude? Não. É do conteúdo de sentido que move essas atitudes. Quando a gente foi investigar qual é a origem disso, né? Onde que começou essa cadeia? A gente achou uma ancestral, olha só, o inconsciente consegue, tá, gente? E nisso. Uma ancestral que lá atrás, ela foi vendida pelo pai para um senhor, por uma quantia muito alta, porque o pai ia perder tudo e ele preferiu vender a filha a perder tudo. E ela foi vendida para um homem que ele fez de escrava sexual. Ela era obrigada a ter relação sexual com homens, senão ela morria. Então, o que essa ancestral significou? Que o dinheiro, o poder, é maior que o amor. Então, o dinheiro, ele nos prende. Ele é ruim. Ele é horrível. Ela significou que ele é ruim. Nós gravamos um episódio há um tempo atrás, exatamente falando sobre isso. Eu, na minha infância, a minha educação financeira foi, na volta a gente compra. Então, era uma pirraça na rua, mãe, eu quero aquilo, minha filha, tá bom, na volta a gente compra. Ou então, eu não tenho dinheiro para isso. Você vincula o dinheiro a algo negativo. E que não é. O dinheiro nos traz, sim, bem-estar, qualidade de vida, você pode viajar, você pode ter as coisas. Então, assim, a gente significar ou ressignificar o dinheiro do que a gente aprendeu na nossa infância como algo muito positivo. Eu tenho dinheiro porque eu trabalho. Exatamente. E o dinheiro é fruto de algo que faz bem para nossa casa, para nossa família, para nossa vida. E o dinheiro é algo que hoje de manhã, porque eu tenho alguns clientes e eu faço um trabalho com os clientes e com os filhos, né, que vão ser sucessores, então eles precisam ter o mínimo de noção. E hoje eu estava com a filha de um cliente de manhã e aí eu perguntei para ela qual que é o objetivo, porque ela já tem mesada, já tem um dinheiro, enfim. Falei, qual que é o seu objetivo com o dinheiro? Ela falou, Ana, eu não sei. Eu falei, então, o dinheiro, a gente tem que entender que o dinheiro, ele só vale se a gente tem um objetivo específico para ele, que seja a sua aposentadoria lá na frente, que seja a sua faculdade. Mas o dinheiro pelo dinheiro, ele de fato não tem valor. Você tem que ter o dinheiro como um meio para atingir os seus sonhos. Então, o que você falou de ancestralidade, a gente olha, às vezes, impacto de coisas de sua avó, da sua bisavó, e é totalmente inconsciente. Acho que a maior parte das pessoas ainda não acessam terapia, então elas têm essa dificuldade de entender. A gente que já faz terapia, enfim, a gente já consegue enxergar um pouco mais, mas mesmo assim a gente ainda toma decisões erradas, né? Sim, era uma coisa irracional, transcendia o entendimento dela racional. E esse significado, por que, né, que ela não podia gastar? Porque pareceria para ela, pro inconsciente dela, que ela estava sendo escrava de algo que poderia colocar ela no lugar de ser usada, descartada. Então, até mesmo para ela não atingir, às vezes, o olhar de um homem que iria ver ela como alguém que tem coisas e ter coisas poderia colocar ela no risco de ser usada como objeto sexual. Então, assim, eu não posso parecer ter dinheiro. Então, ela tinha que andar, digamos assim, não é nem na simplicidade, gente. Ela tinha que andar descuidada, porque ela não podia gastar dinheiro no cuidado.
Então, para a gente ver como que as nossas raízes de sofrimentos não elaborados conseguem ter impactos assim tão grandes e tão profundos no nosso posicionamento, inclusive com a área financeira. Gente, surreal. Bom, eu quero pegar um gancho dessa sua fala, Thaís, para direcionar uma próxima pergunta para você, que a Sarinha trouxe muito bem, que é o ambiente que a gente vive. Né? O quão saudável é esse ambiente em vários aspectos, e na educação financeira é um ponto muito importante. Eu vou dar um exemplo da minha casa, por exemplo. O Henrique, eu envolvo ele nas decisões como apagar a luz, para a gente não gastar, que a gente pode usar esse dinheiro para fazer outra coisa. Sim. Então, assim, eu envolvo ele no dia a dia financeiro da nossa família. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou sentar com ele, nós vamos discutir sobre essa viagem, ele vai entendendo o valor do dinheiro. Agora, eu queria que você trouxesse, dentro da sua formação de psiquiatria, né, entendedora da nossa mente, o que isso pode impactar nas nossas decisões futuras? O que um ambiente familiar, cultural, porque essa coisa da cultura você estava falando e estava aqui na minha mente. Como que lá em casa a gente usa o dinheiro em prol da família, do bem-estar, de estarmos juntos. Isso vem lá de trás na minha família. Como que isso impacta as nossas decisões Você futuras? diz também, assim, as memórias. Exatamente. Né? As memórias no geral, do ambiente, das relações familiares, da relação com o pai, com a mãe, tudo isso. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Eu adoro uma frase de Jung que eu assino embaixo, que ele fala que até você se tornar consciente, o inconsciente irá guiar a sua vida e você vai chamar de destino. Fantástico. Então, é isso que acontece e está comprovando o que a Sara falou. Totalmente. Se a gente não coloca para fora, né, se a gente não tem coragem de olhar com verdade para as nossas questões, elas vão se tornar o nosso destino. Isso é fato. Porque o inconsciente, ele guia muito mais que o nosso consciente. É coisa de 80%, 90%, é muito mais. A gente não faz ideia. Então, se eu for explicar um pouquinho mais a nossa mente, eu vou falar um pouquinho mais simples para a gente entender, mas que é uma teoria que eu adoro, que faz muito sentido. É a teoria do cérebro triuno. Então, a gente tem 3 partes principais do cérebro. Tem a parte reptiliana, que é a parte mais de instinto. Então, de alimentação, de respiração, de luta ou fuga. Vem um predador para me atacar, meu coração dispara, porque eu tenho que bombear, porque eu tenho que ir sangue para o meu músculo, eu tenho que correr, minha respiração fica ofegante, porque eu tenho que sobreviver, né? Então, essa é a parte mais primitiva. Depois tem a parte que é mais do mamífero, que é a parte límbica, a parte relacionada às emoções. Então, eu sinto, né, todas as emoções, e tem a ver também com o contexto social, eu me relaciono, né? Uma coisa da mãe, filho, pai. Depois tem a parte que é mais moderna, que é o neocórtex, que é a parte da racionalidade. Então, eu consigo pensar, eu consigo raciocinar, eu consigo parar e ver todos os riscos que eu vou tomar, eu consigo saber que eu sei, que é essa consciência, autoconsciência. Só o ser humano tem, só ele sabe que ele é ser humano, só ele tem consciência disso. Então, a criança, ela tem o límbico muito forte e ela tem o reptiliano muito forte. Então, essa parte mais primitiva é muito forte na criança. Ela nasce aberta. O neocórtex, ele vai se terminar de formar com 25 anos. A gente tem a neuroplasticidade cerebral, que a vida inteira a gente está mudando nosso cérebro. Mas essa base desse pensamento racional, que consegue avaliar os riscos, né? Que a gente está falando de investimento. Pensa na criança como é que tá. A criança não tem, ela não consegue elaborar. Então, se, por exemplo, né, você falou do ambiente. Na minha casa, meu pai perde o emprego. Então, eu estou numa situação dificílima. A criança sente. Ela tem as conexões sensitivas muito fortes. É um fio desencapado. Por isso que fala que a mãe sente, o filho sente. Tá tudo conectado. Essa parte, ela é conectada com o todo. Essa parte menos racional. Ela sente tudo. Então, o ambiente está péssimo da casa. O que a criança vai sentir? Que ela está sofrendo um perigo, que é perigoso. Isso tudo mostra que é perigo. Então, meu pai não tem emprego, é um perigo. O que eu tenho que fazer? Lutar, fugir, me esconder. Eu ativo o meu sistema de sobrevivência. Então, fica tensa, o coração acelera. Todos esses mecanismos vêm à tona. Tem crise de ansiedade, gente. Tem criança com crise de ansiedade. Exato, exatamente. Crise de ansiedade. E aí, ela não tem o racional para elaborar, para entender que o pai passou por uma situação que vai melhorar. Não tem. O que acontece? A gente chega na vida adulta. Na vida adulta, tem um gatilho. Esse gatilho aciona o que ela viveu no passado. Meu Deus. Ela não sabe.
Tá a nível inconsciente. Então, exemplificando, que a Sara trouxe um exemplo, achei legal. Uma paciente que eu atendi tem pouco tempo. Ela chegou, ela saiu de um trabalho mais formal e ela foi empreender. Tava indo super bem empreendendo. Só que um mês você ganha uma coisa, outro mês você pode não ganhar. Começou a ter crise de ansiedade. Ficar muito ansiosa, ser tomada por essa sensação de luta, fuga, de desespero, de ansiedade. Vamos lá. E aí, me fala da sua infância, vamos... Tentar entender, né? Tentar entender. Essa história que eu contei. O pai foi demitido. Agora, Thaís. Que legal. Olha, gente, que louco. Que legal não, mas que loucura você pensar. Vem o gatilho. Mas agora eu queria pensar de outra maneira. Eu acho que o que você vivencia, sendo positivo ou negativo, o que você faz com essa informação, vamos dizer, com essa vivência que você tem quando criança, você pode ser algo muito maior do que você não quer viver lá atrás. A gente sempre pensa assim, vivenciou algo que foi muito negativo, coitado, lá na frente, muito pelo contrário. Não, às vezes você faz do limão uma limonada. Mas ou você repete ou você repele. Você tem muito isso. Exatamente. Mas aí depende da consciência, que é o que ela falou também. Porque nem todo mundo tem a consciência do quanto isso afetou. Então, não necessariamente ela vai nem lembrar, talvez. Então, olha que legal que eu vou trazer esse conceito. O que é o trauma? O trauma não é o que a criança sofre. Ela está sozinha com a sua dor. Então, se tem uma mãe amorosa nesse contexto, que entende que a família está passando por uma dificuldade, mas acolhe a criança. A gente está junto, né? A gente está junto. Vai ter. Mas ela não está sozinha com a sua dor. Sim. A criança, ela é um ser que precisa de amor. Como a Sara falou e fala sempre na terapia dela. A criança vem para ser amada. Para ser amada, para ser aceita, para sentir que ela faz parte. Se ela não tem isso, ela acha que ela tá correndo risco de vida. Se ela não se sente amada. Então, como a Lúcia trouxe, não é todos vamos ter problema. E, enfim, isso faz parte da vida. Mas se você tem uma figura de afeto importante na sua vida, que, sabe, dá abraço, fala, vem cá que vai dar tudo certo. Dá aquele contorno. Gente, a chance disso não se perpetuar é enorme. Provavelmente não vai. E, na verdade, eu queria até complementar isso que você está dizendo, que eu acho que a gente conversa totalmente. Sim. É o seguinte, que tem a ver com o que eu disse. Esse eu pessoal, que é a nossa dimensão espiritual e humanística, ele está fazendo uma leitura pelo inconsciente, pela parte intuitiva. Então, ele já está presente nessa criança, mesmo que ela não está com o cérebro totalmente amadurecido. E o que gera sofrimento para a criança? Gente, não é nem o acontecimento em si, é o significado dado ao mesmo. Sim. Então, uma mesma situação de perda de emprego do pai, se tiver bastante afeto envolvido, será significado como amor. Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu acho que fica muito claro. Eu tenho uma paciente que ela viu na interioridade dela o pai perdendo o emprego, né? Mas na hora que o pai perde o emprego, a mãe acolhe o pai e diz: vai dar tudo certo, porque eu confio em você. Depois abraça a criança e diz: fica tranquilo, nós somos juntos, um só, nós vamos superar tudo, porque o amor é muito maior. Então, o que essa criança entende? Que a minha família é uma unidade de amor. O amor está acima de tudo. Está acima do dinheiro. Eu tenho um solo fértil, seguro para caminhar. Então, aquilo que poderia ter sido entendido como um sofrimento, na realidade, se tornou um grande registro positivo. Que, na realidade, ela revisita em momentos que ela precisa achar segurança para caminhar. Então, é bem isso, entendeu? É o significado dado, que pode ser um significado adoecedor ou construtivo, e vai da liberdade desse eu. Só que se a gente introduz o amor, a gente tem muito mais chance que esse eu, que é livre, signifique de maneira construtiva. E o amor, eu e a Lúcia, nós somos mães, e aquela mãe que até sufoca de tanto amor. E às vezes a gente fala, mãe leoa. Diz por você, né? Percebeu isso? Não, porque a gente é vizinha de porta, só pra gente fazer um parênteses. Legal. Se os filhos se dão a mão na janela. Não, gente, não acredito. Ai, que gracinha. Juro por Deus. E aí, nós somos muito amorosas. Isso, acho que a gente faz muita coisa junto, porque a gente realmente, se vê dessa forma. E às vezes eu fico com medo, gente, será que eu tô amando demais? Será que eu vou estragar? Mas ouvindo isso dá um conforto tão grande, porque o amor, ele nunca é em excesso, né? Eu acho que o amor e o limite são diferentes, né? Eu amo, mas eu dou limite. Eu tenho que... Porque o limite é uma forma de amor. O limite é uma forma de amor. Na realidade, da segurança. Da segurança. Limite, ele é amor. Então, exatamente. Sim, é dar amor, mas saber que também que corrigir, ensinar sobre o certo faz e errado,
é amar, porque você tá educando seu filho para quem ele vai se tornar. E tá cuidando, né? Tá cuidado. Sim. De como ele vai lidar com os intempéries da vida, né? Como que ele vai lidar com as fases ruins, gente, porque nós somos seres humanos, a gente veio aqui para melhorar, então a gente vai passar por momentos de aprendizado também. Sim. Então, muito bacana. E pegando esse gancho, a gente falou muito de história, de coisas inconscientes, enfim. E como que alguém pode fazer para identificar esse padrão? Porque eu falei, quem faz terapia ainda consegue se direcionar mais. Quem não faz e não tem essa consciência, ou não está numa fase tão madura ainda, porque a gente vê muitos jovens ainda com problema e não estão 100% formados. Você falou que o neocórtex se forma aos 25, né? Você pega muitos jovens ainda com muitos conflitos, muitos problemas. E como que a gente faz para identificar esses padrões negativos e mudar? Porque eu acho que nós viemos de uma história, nós vivemos, isso não se apaga, mas o que nós seremos depende de nosso comportamento e o que a gente faz com isso. Então, o que você faria de como identificar esses padrões e quais as melhores formas de você quebrar essas barreiras, esses padrões que são negativos e não repetir, né? Porque muitas vezes você repete padrões que você não gosta e aí muitas pessoas não sabem o que fazer, por onde seguir, enfim. Como, Sara? Então, a receita de milhões, hein? Não é tão simples assim. Então, assim, bem também complementando a Thaís, muitas vezes, e na maioria das vezes, as nossas atitudes, elas são movidas por raízes muito interiores, que transcendem o nosso conhecimento. Então, eu disse para vocês que desde o útero materno nós temos esse eu pessoal. Então, assim, às vezes o que tá fazendo a gente ter atitudes distorcidas hoje tem a ver com alguma questão que eu não elaborei, que eu entendi, que para mim foi muito sofrida lá na gestação. Então, acaba que essas raízes movem atitudes muito inconscientes. Nós agimos de maneira inconsciente. Então, identificar não é fácil, tá? E a gente ainda vive numa sociedade que ela tem muitos destratores, sabe? A gente faz tudo muito rápido, a gente faz tudo muito no automático. Ela rouba a nossa presença. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, a gente tem pouco tempo de refletir sobre as nossas atitudes. Então, acho que um primeiro ponto para a gente conseguir identificar qualquer padrão negativo, seja no modo de investir, seja na vida, é a gente inserir na nossa rotina mais tempo de refletir sobre a nossa existência. Um caminho é buscar psicoterapia, mas existem outros meios. Por exemplo, a gente inserir mais meditação. A Mindfulness, o curso da Thaís tá aí. Obrigada pela propaganda. Curso online. Ajuda muito na presença. Boa, é sempre bem ajuda. É porque a gente vai se enxergar numa outra perspectiva para a gente conseguir se analisar. Mas também, se não for por esses caminhos, a gente pode inserir mais pelo menos pausas de silêncio, sabe? Onde a gente respira, se acalma e se pergunta, como uma pergunta que eu faço para mim mesma. Tem alguma coisa no meu modo de ser e agir que eu preciso repensar? Tem algo que está prejudicando a mim, ao outro? E deixar o incômodo vir. Por que eu digo incômodo? Porque quando a nossa interioridade, ela quer comunicar algo que está distorcido, vem uma sensação ruim, gente. Vem incômodo, vem angústia. E a gente não gosta muito, não. Quem é que gosta? A gente aquela tocar na feridinha, né? De falar que eu tô errada, eu preciso melhorar. O que a gente faz, É a sexta sessão de terapia que você não volta nunca mais. É que você fugiu. Começou a cutucar muito. Começou a cutucar. Aí começou, até nunca mais. Então imagina fazer isso sozinho, mas é possível. Se vier o incômodo, você precisa sustentar, né? Você tem que sustentar o incômodo, porque o que a gente quer fazer é o que vocês falaram. Ai, vem incômodo. Ah, não. Dói. O que eu vou fazer? Vai comer, come um docinho. Deixa eu pegar o Instagram, uma TVzinha, uma série, né? Não, pra que eu vou olhar pra isso? Só com incômodo, gente, a gente tem que ressignificar a angústia. Vamos ampliar, gente, o olhar sobre a angústia. Por quê? Se a gente entender que o desalinhamento do nosso mundo interno, basicamente, é o quê? Toda vez que dentro da gente tem herança de sofrimento não elaborada, que está movendo, no fundo, atitudes distorcidas, essas atitudes, elas, no fundo, nos afastam de ser quem verdadeiramente somos. Então, elas não nos realizam, né? Elas fazem a gente agir de um jeito assim que a gente não enxerga, mas que nos adoece enquanto ser. Porque realização é ser quem você veio ser. Isso é felicidade autêntica. Então, a angústia, ela só quer te mostrar que você precisa olhar para dentro de você para curar essa dor. Não é enxergar, né? Claro, não é para você sofrer. Porque curar essa dor
é um meio para você se reposicionar na vida e ter atitudes, então, mais condizentes com a sua verdadeira essência. Que aí sim você vai ser feliz de verdade. Você vai encontrar aquele quentinho no coração que a gente fala, sabe? Se sentir realizado, se sentir completo. Talvez se as pessoas souberem mais que é isso que a angústia quer fazer, elas vão buscar fugir menos da angústia, entendeu? Vocês concordam com a frase de que o sofrimento faz a pessoa crescer? Sim. Claro. Concordo É uma relação, assim, muito próxima, né? Assim, de você Sim. ter tido um aprendizado, que é um sofrimento Que doeu, sempre né? vem junto com o aprendizado, e que você potencializou outras áreas da sua vida que às vezes estavam adormecidas e que você precisou criar forças. Então, Sim. vocês acham que é muito pertinente, né? Trazendo a sua pergunta e o que a Sara falou, no curso de Mindfulness tem sobre isso justamente, Sustentar, né? que é sustentar o desconforto. Isso. Então, o sofrimento, o desconforto. O que muita gente faz perante um sofrimento? Foge. Isso. Então, sai adoidado, bebe adoidado, não entra em contato. A gente vive numa sociedade que não tem essa cultura. Não fica triste não, querida. Vai viver a vida, sai. Chorando seja pra feliz. quê? Não Pode, pode. Pra que chorar? Não fica não precisa. Então, a gente não sabe sentir. Uhum. A gente não foi educado para sentir. Pra acolher as nossas Então, emoções. quando a né? gente tá triste, quando a gente tá com uma angústia, o que é mais saudável fazer? Peraí, deixa eu conectar aqui. Nossa, eu tô com angústia, tô realmente. E ter uma aceitação. Aceitação não é eu vou ficar pra sempre. Não, é isso que eu tô sentindo. Uhum. Porque a falta de aceitação faz a gente ter atitudes impulsivas que a gente se arrepende. Uhum. Então, a falta de conexão, né? Então, eu tô com um incômodo, eu vou e como pra aliviar. Eu vou e fico o dia inteiro no celular. Eu vou e fico fazendo outras A coisas. famosa procrastinação, né? Procrastinação. Não, senão você não cura nunca essa... Nunca. Senão esse você não sentimento. cura. Você atropela ele com outra influência que você traga. Então, eu vou fazer compras, então eu Exato. vou comer. Então, Exatamente. mas ele continua aqui. E deixa eu te falar, sabe o que acontece muito? Por exemplo, a pessoa teve uma dor, teve um sofrimento, alguém morreu, uma separação, alguma coisa muito triste. Ela não entra em contato. Ela não vive. Depois de 2 anos, 3 anos, ela entra em depressão. Não viveu. Eu já vi o luto, muito isso. Não viveu a dor, não viveu o luto. O que a gente tem que fazer em terapia? Sofrer. Voltar pra sofrer. Exatamente. Você tem que sofrer. Porque você tem que aliviar a sua dor. O nosso sistema nervoso, ele fica ativado, né, com o sofrimento. Ele precisa gastar. Ele precisa voltar pro basal. Se você fica no sofrimento, não gasta o sofrimento, só foge, mas dentro de você tá um caco. Você precisava liberar, você precisava chorar, você não chora, tá um caco. Se você fica assim, fugindo, o seu sistema nervoso tá lá, ativadíssimo, tá? Ele não voltou pro basal. Uma hora a conta chega. Exatamente. E aí, uma hora a gente vai ter que fazer terapia. Quem tem, né, essa oportunidade, que não é todo mundo que tem, Não. e quem tem essa disposição, fazer terapia. Voltar na dor, chorar. Tanto que eu vejo pacientes estribuchar, De tanto chorar. de tanto chorar a dor que não foi vivida. E aí o problema é sanar. E aí o problema é amenizado. Exatamente. É. Porque, na realidade, gente, aqui é o nosso radar, né? É muito o nosso radar. O inconsciente, ele sinaliza a angústia justamente para ele estar buscando uma integração. Qual a integração? Ele quer que você olhe para a dor. Para quê? Para sofrer? Não, ele quer que você olhe para a dor para curar. Porque se você cura essa dor, se você transcende essa dor, você vai voltar a ter as atitudes mais coerentes com a sua essência. Então, assim, quanto mais anestesiados estamos, mais estamos agindo por atitudes inconscientes, então mais a gente está agindo contrário à nossa essência, e cada vez mais que a gente age o contrário da nossa essência, mais culpa vem. E a gente se distancia da gente. É a culpa de ser o contrário do que se é. Isso é adoecedor. Daqui a pouco a gente está em depressão, ou a gente está com alguma outra doença até diagnosticada ou nem diagnosticada, mas que é de um vazio existencial, porque traz vazio sermos o contrário do que somos. Então, assim, eu tava falando da gente sustentar o incômodo e depois do incômodo perguntar o que essa angústia quer me mostrar. E se vier na sua consciência, como assim, um flash de uma atitude minha, por exemplo, nossa, eu estou comprando de maneira exacerbada, pra quê? Parece que eu preciso, sei lá, aliviar alguma coisa que tá aqui. E se você conseguir sozinho se reposicionar, em que sentido pode até ser, o que ajuda você pensar, né? No que aqui no cotidiano leva você a agir assim?
quais são os gatilhos. Porque, assim, o que acontece Exatamente. é que tem uma raiz que move você a agir assim. Mas também tem aquilo que dá gatilho para ela. Eu acho que saber o que tá aqui é difícil sozinho demais. Mesmo assim, Sim. num estado de meditação, você sozinho, sem um guia específico, que tem uma técnica específica que te ajuda. Mas talvez aquilo que seu racional consegue abarcar, que é você sempre pensar assim, o que houve antes, o que acontece antes de eu ter essa atitude distorcida? Ali você consegue, entendeu? Sozinho, dependendo. E se você conseguir ver o que traz ali gatilho, aí você pode às vezes pensar, então pra que tá servindo, mesmo que seja um para que mais do racional, eu ir comprar demais em exacerbo? Ah, pra aliviar isso aqui que eu não quero enfrentar? Então o que eu posso fazer de diferente pra que eu não vá por esse mecanismo distorcido e possa resolver esse problema ao invés de criar outro? Vou dar um exemplo assim, né? Eu tenho um paciente que ele entendeu na terapia dele, que na infância ele presenciou uma discussão entre os pais, que a mãe tinha descoberto uma traição e ela falava, ela gritava assim, a pior coisa que eu fiz na minha vida foi me casar com você e construir família com você, foi o maior erro. O que a criança que assistia entendia? Se é um erro... se é um Eu erro sou a construir... família também. Se é um erro construir erro. qualquer coisa com ele, né? Eu sou um erro. E o que significou para essa criança ser um erro? Eu não sirvo para a existência. Eu não sirvo para ser amado. Então, eu desagrado. Então, todas as vezes que esta pessoa tinha qualquer contato com alguém, que ela teria que colocar limite nesse alguém, porque essa pessoa estava fazendo alguma coisa com ela que lhe fazia sofrer. Mas para ela colocar limite, ela teria que correr o risco de lhe desagradar. E ela não queria desagradar, porque ela já pensa que desagrada. E Naturalmente, né? E desagradar é o risco de eu perder o seu amor. E eu não quero. Ela sentia uma angústia. É a angústia que ela precisava olhar para curar. Mas o que ela fazia? Comprava para aliviar. Então, talvez... sozinho, ele não conseguiria acessar essa dor. Porque são coisas diferentes. Eu compro, mas eu tô num vazio de um amor, eu não Isso. quero perder. Então é Isso. muito dor. Isso. Mas sozinho, talvez, numa meditação, no estado de silêncio, eu iria conseguir achar que o quê? Todas as vezes que eu tenho medo de desagradar, que eu tenho algum conflito para resolver, eu fujo para as compras. Então, o que eu posso fazer de diferente, ao invés de fugir para as compras, para resolver esse problema e não criar outro? Eu posso, por exemplo, ir até essa pessoa com coragem, mas também com amor, explicar aquilo que está me fazendo sofrer e correr o risco de desagradar. Mas para poder viver uma vida autêntica, sendo amado por quem realmente te traz valor, quem valoriza quem você é. Então, assim, talvez essas coisas, essas nuances, a pessoa consiga sozinha. Agora, a raiz que move, e aí eu já acho que precisa de uma ajuda específica. É muito mais profundo. Porque é muito específico. Eu vou trazer um tema, um próximo ponto aqui, que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. A gente lida, né, muito com investimentos, sucessão patrimonial, e por várias vezes a gente ouve um herdeiro falar que não quer nada do pai, da mãe. Nem a empresa, nem o dinheiro. Nem a empresa, nem o dinheiro, que ele não quer saber daquilo, Sim. que ele quer viver a vida dele. E isso agora, né, conversando com vocês e tal, nos transparece muito como se fosse algo errado, como se fosse uma dor que ele não queira acessar de alguma forma. Que ali é através do dinheiro, né? Mas que alguma vivência que ele teve, ou várias vivências que ele teve em família, e que ele não quer acessar porque o dinheiro vai trazer essas lembranças. Sim. Existe alguma forma, né, assim, na psicologia, na psiquiatria, da gente talvez diminuir essa dor? Eu sei que vocês falaram aqui, botando o dedo na ferida de fato, né? Deixa essa dor vir, bota pra fora. Sim. Mas assim, o que vocês orientam quando acontece algo dessa maneira? Porque uma hora essa pessoa vai ter que assumir. O dinheiro é dele, tá ali, existe, né? Pegando o gancho de tudo que a gente falou, tem outra palavrinha que eu acho muito importante, a autorresponsabilidade. Tem uma frase que fala, ou você faz terapia ou você culpa os outros. Então, você precisa assumir que tudo é você. Isso não é fácil. Isso dói, porque é muito mais fácil eu culpar o outro. Você culpando o outro, você não vai ver suas feridas, você não vai ver suas dores. Seus defeitos. Seus defeitos vai ficar muito mais fácil, porque eu não entro em contato. Mas aí a conta chega, né? Então, autorresponsabilidade. Tudo que acontece comigo é responsabilidade minha. Eu preciso olhar para isso.
Esse é um ponto. Por mais que seja histórico de gerações e tal, o que eu faço com isso é responsabilidade minha. Não foi o meu parente lá atrás que ele trouxe, mas eu que vou lidar com isso. A batata aqui tá na minha mão agora. Sim. O que eu faço? O que eu vou fazer? Então, o primeiro ponto, né? Depois, como é que a gente resolve todas essas questões? Existem vários tipos de terapia. Né? A Sara falou como a gente resolve sozinha. Eu acho que a vida é uma terapia. A vida, como você falou, o sofrimento, ele é uma terapia. O sofrimento te faz olhar para você. Ele te humaniza. Ele te coloca sentindo a dor, a tristeza, e aí você fica de igual para igual com todos o ser humano, que todo ser humano sofre. Só varia a intensidade. Só no Instagram que não, né? Só no Instagram que não. Todo mundo sofre, tem intensidades maiores e menores, então você vira um humano na dor, tá? Se você não foge igual um louco para não entrar em contato. Então, a vida é uma terapia. E quanto mais presença na vida, mais terapia a vida é. Né? Mais você vai entender e vai, nossa, isso aconteceu por causa disso. E olha a atitude que eu tive. Em vez da gente dramatizar a atitude, se a gente aprender com ela, imagina. A gente tem a tendência de dramatizar e não pegar o aprendizado que é aquela atitude, porque se eu vivi isso, eu preciso aprender alguma coisa. Se eu soubesse, eu não viveria isso. Né? Eu preciso aprender com isso. A gente, ser humano, precisa aprender o tempo inteiro. Né? Quem eu sou hoje é muito diferente de quem eu fui 1 ano atrás, 1 mês atrás, 2 dias atrás. Às vezes eu me pego no carro e falo, nossa, que bom que eu tô viva, né? Porque imagina se eu morresse há 1 ano atrás, nossa, eu seria uma pessoa totalmente diferente. Outra pessoa. Né? Quando a gente fala, cara, é difícil me perdoar, mas eu acho fácil perdoar, porque quem eu era não sou quem eu sou hoje. Então, eu entendo a minha atitude no passado, porque eu não tinha consciência que eu tinha hoje. Nem tinha passado pela situação, a gente não sabe como vai reagir, né? Exato, né? Então, assim, é muitas nuances, mas existem terapias, né? Eu acho legal a gente explicar, porque existem tipos de terapia. Como a gente já falou, então não preciso nem explicar das partes do cérebro, que é a mais primitiva, a mais emocional, a mais racional. Tem terapia que age de cima para baixo. Tem terapia que age de baixo para cima. Terapia day-tip da Sara, baixo para cima. O que é baixo para cima e de cima para baixo? Baixo para cima é você tratar o basal. A raiz. Você tratar a emoção, você ir lá atrás, onde gerou aquela ferida e você sentir aquilo, e você ver a raiz e entrar em contato e sentir no corpo, nas emoções, sabe? É tratar a ferida lá de trás, entrar em contato. Vai amenizando. Entrar para ressignificar, para que a pessoa não seja mais influenciada no seu modo de ser e agir, para agir movida a essa ferida, para que ela tenha uma liberdade maior para ser si mesma, reposicionando-se. Porque tem a ver também com o que ela está falando, né? Nós, gente, independente da herança de sofrimento que a gente tem, da bagagem de sofrimento que a gente tem, nós somos seres livres. O eu pessoal que vem, ele é um eu livre. Então, ele é um eu livre até para escolher o que ele fez com aquilo que ele recebeu, com o pacote inconsciente que ele recebeu, porque senão não teria jeito de curar. Porque é também por meio dessa mesma liberdade que a gente olha para dentro novamente e ressignifica o sofrimento para se reposicionar na existência. Então, assim, é importante a Thaís estar destacando essa liberdade, porque senão não teria jeito pra gente, entendeu? Tá marcado. É como se a gente fosse um ser condicionado a essa herança inconsciente. E não é verdade. Nós selecionamos por liberdade nos ligar àquilo que, no fundo, a gente viu algum sentido em se ligar. Da mesma maneira que podemos nos reposicionar, ressignificando a dor, tá? Aí tem a parte do trauma, né, da terapia de processamento de trauma, que eu já falei aqui, né, que você volta na questão traumática e sente e revive, e aí o seu sistema nervoso que estava super ativado, ele relaxa. Então, se vem um gatilho que pegaria aquela questão, como você relaxou o seu sistema nervoso, ele não te ativa tanto. Então, por exemplo, a história do paciente, né, com o pai, ela com questões financeiras, ela não ficaria tão ativada se ela tratasse a raiz. Se ela fosse ali atrás. Então, isso é de baixo para cima, entende? Que você trata aquela raiz. De cima para baixo é como você fortalece o seu neocórtex. Você fortalece o seu racional. Então, terapias de conversa, né, psicanálise, mindfulness, que são terapias de meditação, você torna esse racional mais fortalecido. Então, você volta na história, você compreende, e aí na hora que acontece com você, você fala, opa, eu tô agindo assim por causa de... Opa, não vou fazer mesmo isso. Eu vou direcionar a minha ação. Não vou. Você consegue ter mais tempo e agir diferente. Muito interessante que nós, na nossa vida, eu quero aprender mais sobre investimento, eu vou
buscar conhecimento sobre aquilo. Uhum. Eu quero aprender mais sobre, quero falar inglês, eu vou buscar aula sobre aquilo. As nossas emoções, os nossos conhecimentos, parece que a gente acha que já nasce sabendo. É verdade. Sabe, a gente não... E vocês estão falando aqui agora, assim, Uhum. hoje eu já tô com mais de 40 anos, eu tenho Sim. 43 anos, eu já tenho um sentimento mais maduro em relação às minhas emoções. Sim. Mas se eu tivesse começado, e na vida financeira é igualzinho, com 5, 6 anos, que hoje é o que eu proporciono para o meu filho, olha o quanto de emoções eu já conseguiria identificar nesse meio do caminho. Sim. Exatamente. Então a gente Sim. ganha tempo em relação ao autoconhecimento. Sim. Né? E a gente, às vezes, aquilo que a gente falou no início, a gente negligencia as nossas emoções para viver a nossa vida. Mas Perfeito. graças a Deus, eu acho que cada vez mais, eu falo, tá no boleto da escola. A sessão de terapia do IC semanal, para mim, tá no... A escola custa quanto? Tanto. Já inclui... Aham. Muito bom. Que é custo Muito bom, muito bom. Mas Tem é que útil. ser. E eu acho que as Sim. crianças, cada vez mais, eu conheço muitas mães que as crianças fazem. Não é mais vergonha. Sim. Não é mais Não é. vergonha. Todo mundo tinha Meu filho vergonha não de faz falar. Verdade. nada, Porque no ele tem um psiquiatra, trauma. então... Ele vai Nossa. fazer pra não ter. É. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Não que ele vai passar ileso por essa vida, pelo amor de Deus. Sim. Mas é pra reduzir esses impactos. Tanto Sim. que eu chamo de aulinha do sentimento. Filho, hoje você tem aulinha do sentimento. Graças. Muito Então, legal. assim, é você ressignificar e ele dentro dele entender hoje Sim. os sentimentos que ele tá vivendo, sabe? Perfeito. E olha, e faz Perfeito. tanto sentido porque, pelo menos sobre a perspectiva do inconsciente, se a gente pensar, se esse eu, ele vem abastecido de potencialidades para ser quem ele veio ser no mundo, ele já está aqui, ó, mas ele precisa de um ambiente favorável para descobrir-se. Só que quando ele chega no contexto, enxerga o desamor, e, gente, dependendo do que ele viu, pode até, para quem está colocando, digamos, os pais estão sentindo que é amor, mas a criança tem a chance de entender muita coisa errada. Então, ela pode significar aquilo que a gente quer tá pensando que ela significa como amor, como desamor. Então, assim, é a coisa mais comum nós irmos o quê? Nos deformando ao longo da existência diante do que a gente vai passando, do que a gente vai entendendo como desamor. Então, sim, a vida é uma grande oportunidade da gente ir fazendo o quê? Se abrindo de novo para ser si mesmo. Então a gente vai vivendo a vida e pode aproveitar cada sofrimento para refletir diante da existência. Se a gente tiver uma ajuda emocional, então, uma terapia que nos ajuda a fazer isso, porque a terapia vai fazer o quê? Com que você volte às bases. E voltar às bases é o quê? Voltar à sua essência e desfazendo os nós que vão impedindo você de ter mais liberdade para escolher da maneira mais coerente com o seu si mesmo. Então, se a gente parar para pensar, é um melhor investimento que a gente pode fazer na gente. Porque vai influenciar em tudo, entendeu? E falando em Sim. investimento, a psicologia financeira, né? Eu até li um livro há um tempo atrás, eu já li ele mais de uma vez, já assisti a palestra que chama Psicologia Financeira do Morgan Housel. E ele é muito bom e ele fala muito disso. Pessoas que viveram em épocas de guerra, famílias que tiveram parentes na guerra, como que eles vivem, e ele traduz isso para a questão de dinheiro. Então, a forma como você lida com seus recursos, a forma como você gasta, ou você economiza demais, como que você investe. Então, assim, tudo isso tem um reflexo muito grande. E aí, Sara, eu queria que você falasse pra gente como que as pessoas podem, mesmo com tudo isso, equilibrar a questão do prazer imediato, que eu quero comprar porque eu vivi isso ou deixei de viver. Porque às vezes o que você não teve na infância, você quer comprar tudo agora. Então, como que a pessoa lida com isso e consegue equilibrar esse prazer imediato com um planejamento de longo prazo? Porque as pessoas, elas acham que elas são eternas, não vão precisar do dinheiro, vão viver eternamente trabalhando, não vai chegar à aposentadoria. Então, assim, como fazer isso? Como equilibrar um pouco esses pratinhos? Porque a gente não pode também deixar de viver o hoje só pensando na aposentadoria, né? Uma vez teve um investidor que falou assim, se eu morrer... Rodrigo não, fala. a única certeza que a Você gente vai, tem você na não sabe vida... quando. É que você vai morrer, meu querido. Essa se frase. eu morrer, virou um bordão. Virou. Aqui Se eu dentro. Se eu morrer... Se você não morrer, você me conta como é que faz. Então, eu acho assim, primeiro, para responder essa pergunta, a gente precisa voltar nas bases, né? O que normalmente, que também não é uma regra, porque são muitas nuances dentro de um ser humano, que move ele não conseguir equilibrar esses dois pontos. Tem muito a ver com como os nossos referenciais afetivos colocaram os limites na infância, como eles estruturaram os limites. Então, assim, gente, a neurociência, ela fala que a criança, na primeira infância,
principalmente até os 5 anos, ela não tem um desenvolvimento neuronal, assim, não tem o cérebro tão amadurecido para fazer certas conexões a nível reflexivo, que tem a ver com o que você explicou aqui, né? Então, justamente, o que esses estudiosos falam? Que nessa fase, os sentidos são o seu radar, né? A sua forma de aprender a realidade. Olfato, paladar, visão e audição. Então, assim, segundo essa visão, por exemplo, se a criança ela come um doce e ela gostou do doce, porque o paladar dela foi agradado ali. A tendência da criança é fazer qual reflexão? Se eu gostei, é bom. Se é bom, é a felicidade. Então, eu vou comer doce, vou querer o doce em Toda hora. demasia. Eu quero toda hora, gente, porque quem não quer ser feliz? Errado, né? não tá. Vamos falar a verdade. Ela não tá O adulto, errada. em certo ponto, Ela não tá errada. Ela ainda não consegue entender sozinha que se comer em excesso faz mal. Até porque ela ainda não teve a experiência para cristalizar esse conceito. É função do adulto construir isso com ela, ou seja, refletir com ela. Ele é o seu grande mediador da realidade. Então, quando o adulto vai construindo esse conceito com ela, por exemplo, meu filho, eu sei, é muito gostoso o doce. Eu sei que você gostou, é bom. Não adianta mentir pra criança. Isso é muito ruim. Claro. Não, ela tá sentindo, gente, não é boba, não. Exatamente. Entendeu? Tá gostoso, ela comeu. Mas, se comer muito não é bom, faz um dodóizinho na barriga. Antes do almoço não pode, senão não vai ter força para comer a comidinha certa que faz soldadinhos do corpo ficarem fortes. Então, assim, quando o adulto vai construindo essa realidade com ela, o que vai acontecendo com a criança? Ela vai construindo um conceito muito importante, que nem tudo que ela sente como um bem é na realidade um bem. E por mais que ela queira ficar satisfazendo seus sentidos o tempo todo, porque ela quer, porque é gostoso, ela não pode. Existe um limite. E quando vem o limite, ela é frustrada. E quando ela é frustrada, ela chora. Ela faz a tal da pirraça. Ou vai ter a reação dentro daquela criança que ela sentiu que deveria fazer para lidar com aquela frustração. E quando os pais acolhem essa frustração, não cedendo, mas ao mesmo tempo acolhendo, ela vai aprendendo a produzir internamente recurso psíquico para lidar com a frustração. E isso vai ocasionando um amadurecimento também neuronal. E a ADI, ela expande essa visão, ela não nega, porque ela só está dizendo que a gente sabe que nós crescemos num corpo físico, só que dentro da gente tem a dimensão do eu pessoal. E por essa dimensão espiritual e humanística, a criança está entendendo tudo. Então, só reforça vocês poderem conversar com a criança, porque ela vai entender, tá? Ela vai cristalizar o conceito de que nem tudo que eu sinto como um bem é um bem, e meu pai e minha mãe estão fazendo isso pro meu bem, eles sabem o que é melhor para mim. E ainda, ela vai se sentir tão amada. Porque ela consegue entender na interioridade que limite é amor. E o que eu falei para vocês que acontece quando a criança se sente amada? O eu pessoal olha para dentro dele mesmo, descobre as potencialidades e quer crescer no corpo, na mente, no espírito, para ser o bem único que veio ser na existência. Então, a estruturação dos limites com conversa, com diálogo, firmeza, mais amorosidade, promove um crescimento como um todo no ser. No corpo, na mente, no espírito, para que futuramente essa criança se torne um adolescente e depois, consequentemente, um adulto que não é dominado pelos seus sentidos, né? Que consegue entender que deseja diferente necessidade. Um adulto que consegue lidar com essa dinâmica de prazer imediato e planejamento e não querer ficar sendo hiperestimulado, satisfazendo seus sentidos o tempo todo, toda hora precisando disso. E, gente, tem um agravante, que eu acho, assim, um grande agravante. Porque se a criança, esse cérebro imaturo, vai fazendo essa conexão de que satisfazer o meu sentido é a felicidade e o adulto não ajuda ela a se autorregular, qual que é a tendência do futuro? Que eu pense que felicidade é satisfazer esses sentidos. Todos então prazer. eu vou criar vícios pelo prazer. Eu vou comprar em exagero, eu vou comer em exagero. Como esperar que uma pessoa criada por esse jeito, nesse ambiente, consiga, digamos assim, dizer não para satisfazer os seus prazeres imediatos que o dinheiro pode, que o dinheiro consegue, né, promover? É possível? Até é, mas é muito mais difícil. Ela é uma criança, ela está se desenvolvendo. E assim, o legal é que a gente tem que entender que se a criança entende o limite como amor,
Fiquem tranquilos, sabe, pais? Ela, na realidade, vai se sentir muito amada. E o contrário é verdade, né? Se a gente não faz isso, a criança, ela não se frustra, ela não aprende, produz recurso exatamente. psíquico para lidar com a frustração, o cérebro não amadurece, ela cristaliza o conceito do que ela sente como um bem é um bem, e ela E a ainda... verdade Não, absoluta, e o pior, pronto. ela não se sente amada. Eu Sabia? uso, Sem eu limite, uso sim. muito duas palavras do Aham. meu filho, que é o fácil e o certo. Aham. Eu dou muita opção de escolhas para ele, claro, uma escolha monitorada. Aham. Mas eu já coloco uma responsabilidade nele Sim. em cima das decisões dele. Eu Ótimo. vou dar um Aham. exemplo prático na minha casa. O Henrique recebe mesada. E ele tem. É pouquinho, tá, gente? Eu tô falando, o Henrique fez 7 anos agora. Então é R$50, R$60. Mesada, mas todo mês ele recebe pro lanchinho da escola, que seja, e parte desse dinheiro para um sonho. Então, ele quer comprar, ele adora bicicleta, ele quer comprar um colete de bike que custa, sei lá, R$150. E aí ele fez isso há pouco tempo, Papai Noel, e o Papai Noel não trouxe o colete dele, trouxe o capacete, e não trouxe o colete, e ele falou, mamãe, Papai Noel esqueceu do colete. Eu falei, vamos ver se você não tem o seu dinheiro da sua mesada, vamos ver se você tem o dinheiro para comprar. E era o dinheiro ia acabar. Ele tinha R$150 na conta, era o preço do negócio. Ele falou, agora eu vou ficar sem nada? Eu falei, o que você escolhe? Aí ele parou, Legal. pensou, ele falou, eu quero muito colete. Eu falei, você tá certíssimo. Aham. Sabe por quê, meu filho? O dinheiro também é para isso. Claro. Aham. É pra... A mamãe também é assim. Não tem a nossa casa? A mamãe juntou, agora comprou a nossa casa. Zerei. Agora eu vou começar tudo de novo. Legal. Então, assim, é eles entendendo Uhum. também que o dinheiro é uma forma de você... A Ana trouxe isso no início do episódio, de você acessar os seus Sim. sonhos com responsabilidade. Sim. Exatamente. Eu faço isso muito com a Que Laura. é, também. a gente conversa muito sobre isso, que é ele escolheu, Aham. ele que quis. Isso. Claro, ele não precisa tirar o dinheiro todo da conta, né? A gente ensina aqui que financeiramente você tem que ter sempre uma reserva Aham. e tal, mas a gente está falando de uma criança. Sim. Ele ainda não acessa essa coisa da reserva de emergência e tal. Mas naquele Maravilhoso. momento ele falou, ele fez a escolha dele. Não fui eu que escolhi Aham. para ele. Aham. Ele tinha o dinheiro que ele tinha juntado ao longo do ano Aham. todo e ali ele comprou e ele dá um valor para aquele Maravilhoso. colete, ele conta para todo mundo. Que legal. Que foi ele que comprou. Isso é uma vivência, sim. Que Isso legal. é Não, e isso Mas- é muito importante mesmo, porque principalmente a gente que trabalha no mercado financeiro, a gente tem um pouco mais de noção e de ciência disso, mas a maior parte das pessoas não tem. E foram criadas muitas vezes por Uhum. vários padrões diferentes, e eu faço isso muito com a Laura, porque nós somos muito responsáveis pelas nossas escolhas, ponto. Sim. Nós somos os únicos responsáveis, de Sim. fato. E eu falo muito com ela, esses dias estava questão de agora viagem de escola. A mãe sofre por 2 motivos, né? Porque é caro e porque a menina vai sozinha, enfim, precisa de terapia. Mas aí eu falei, tá, minha filha, não é uma viagem barata, então você escolhe, eu posso até te dar a sua viagem, mas aí você não vai ter presente de aniversário, presente do Dia das Crianças, nem presente de Natal. O que você escolhe? Olhou, nossa, mamãe, sem 3 presentes? Eu falei, mas a viagem é bem cara e eu não posso te dar tudo. Ela, mamãe, mas você tem dinheiro? Eu falei, tenho, eu posso pagar essa viagem quantas vezes você quiser, mas o nosso dinheiro tem um planejamento. A mamãe tem as contas de casa para pagar, a mamãe tem que me preocupar com a sua faculdade, a mamãe tem que me preocupar com a sua saúde, porque então você tem um plano de saúde, mas mesmo se não tiver algum problema que precisa de dinheiro, tem que estar lá, minha Sim. filha. A gente não pode, porque a gente pode comprar que a gente vai Que é comprar. o fácil. Muito Seria bom. o fácil. Seria o fácil. Exatamente. Seria o É. fácil. Eu Mas falei, eu poderia comprar todas as viagens que você quer. Exatamente. Não faz Sim, sentido, bom. você não precisa. Aí eu vou viajar agora a trabalho, aí eu falei, acho que eu vou ficar uns dias a mais. Ela, mamãe, você vai pra Nova York, não vai me levar? Eu falei, não. Mãe, mas não é justo. Eu falei, vamos conversar aqui. Primeiro, na sua idade eu não conhecia nem a praia. Nunca tinha ido à praia, porque eu sou de Minas. Aham. Você vem falar que não é justo. Eu falei, quando você trabalhar, pagar suas contas, você pode pagar passagem pra onde você quiser. Mas hoje eu vou viajar com o Sim. esforço do meu trabalho, do meu dinheiro, e não é uma viagem pra você. Ficou brava? Ficou brava.
mas aceitou e entendeu que não é assim. Isso aí. Então, assim, e muitas famílias não colocam isso achando que, pô, vai traumatizar a criança, não vou levar, não vai dar viagem. E não é assim, Não é né? assim. Os pais se penitenciam porque às vezes não tem dinheiro, de fato, alguns pais não podem, e se sentem mal por isso e não explicam também pro filho. Exatamente. A nossa vida é diferente. Aquela Exato, pessoa tem a pode, questão da mas a gente não explicação. pode neste Sim, momento. A gente sim. pode trabalhar para em algum momento conseguir, mas nesse momento a gente não pode. Então é muito importante isso também, né? Sim. E o que vocês duas falaram? Ambas falaram o quê? Que é mais fácil, não é? Então, é o que eu tô pontuando também. A criança que não vive o limite, ao contrário do que às vezes se acredita, não se sente amada. O que esse eu pessoal que o inconsciente ele comprova que na realidade o eu pessoal tende a entender como uma permissividade. Meu pai e minha mãe não se esforçam para eu me desenvolver. Não Porque, ligam, né? Não ligam pra mim, não me dar olham, né? limite Não é me muito vê, difícil. não me vê. É muito, é Você vai ter que trabalhoso. lidar com a trabalhoso. pirraça da criança. É Você vai trabalhoso. ter que Bravo. lidar Aham. com a emoção trabalhoso. da frustração. Você vai ter que lidar com como ele lida com a frustração e acolher a calma. É um tanto quanto mais fácil dar o que ele quer. Hipersensibilizar o seu filho, entendeu? Então, justamente, amor é esforço, gente. E aí você Amor entra é com esforço. o adulto também fica na sensibilização. Ah, é mais fácil, deixa dar tudo, tá chorando. Também tadinha. vai se dando desculpa pra Tá, não a gente- entrar a no gente- esforço. A gente falou Mas- até agora sobre esses esforços dentro de casa. Sim. Só que a gente vive numa sociedade, eu não diria cruel, eu acho que cada um tem uma criação dentro da sua casa. E eu vou pegar esse gancho da viagem, que a Ana trouxe agora, por exemplo. Uhum. Numa turminha onde todos os amiguinhos já foram pra Disney e o seu filho ainda não foi pra Disney, porque vocês priorizaram outras coisas. Talvez viajaram pra outro lugar, ou talvez todo ano tem festa de aniversário, porque eu também pontuo isso, ó, esse ano nós vamos pra Disney e não vai ter festinha. Sim, Faz um bolinho na escola, até pra ele entender o que são as prioridades na vida dele. sim. E como que a gente lida com essa emoção não de dentro pra fora? Quando eu falo de dentro pra fora Aham. casa, filho, eu tô falando Soci- de fora Sociedade. para dentro, sociedade. E a gente vê que cada vez mais hoje não é só a escola, não é só a natação. Não, a gente tem redes sociais hoje, Nossa. que a gente já trouxe, que é um mundo perfeito, que as crianças são felizes, que nós somos felizes, lindas, magras, bem posicionadas, e que a gente sabe, com a nossa maturidade, que não é assim. Sim. Uma criança, A criança não sabe. Ele abre, ele vê um influenciador que ele tem todos os brinquedos, que chega brinquedo na casa dele, aquele que vai recebendo pelo correio um monte de brinquedo. E aí, como é que a gente lida com essa emoção dos nossos filhos também? Existe um inconsciente coletivo, né? Então, o ambiente que a gente está inserido, o país que a gente está inserido, a cultura que a gente está inserido, tudo isso está influenciando. A televisão que a gente assiste, Uhum. o Instagram que a gente assiste, tudo isso a gente vai consumindo, vai ficando no nosso inconsciente. Tá? E a gente vai tendo as atitudes, as decisões, muito a partir desse inconsciente. Baseado no que está entrando sem a gente perceber. Tá? Até se eu tô aqui conversando, tem uma televisão passando mais baixinho, Uhum. meu inconsciente está ouvindo. Isso é perigosíssimo para criança, você parar pra pensar, o que está acontecendo? Então tá tudo influenciando a gente, e as tomadas de decisões, mais uma vez, são muito mais inconscientes do que conscientes. A gente precisa ter consciência, como eu trouxe a primeira frase, né? Até a gente ficar consciente, o inconsciente vai guiar. Precisa ter consciência que sim, tudo influencia. Conversar com a criança, ó, tudo que você tá vendo vai querer te influenciar para você comprar mais. Porque você tá vendo, parece que isso é felicidade, parece que isso é a regra, e não é. Então vamos parar e vamos raciocinar e vamos pensar sobre isso, em vez de ficar só na impulsividade, reagindo ao que está sendo trazido pelo mundo. Né? O que o mundo está falando que é o certo, sente no seu coração, é o que você quer? É o que te traz felicidade? As pessoas nem sabem, né? Porque é a felicidade do outro, não necessariamente a sua, né? Exato. Então, ganhar um monte de brinquedo, você prefere isso ou você prefere que eu fique abraçadinha com você? Vai ter criança que a forma de amar, né, que são as linguagens do amor, é ficar abraçadinha com a mãe. Ah, esse livro tem um livro ótimo, Né? inclusive, ligado. E aí, só que ela vai, tá tendo tanta propaganda que o legal é comprar, que ela vai acreditando que o que faz ela feliz é comprar. Então, a gente precisa sempre, pro adulto e pra criança, sempre trazer reflexão. Olha só, sempre trazer o senso crítico.
Sempre trazer o senso crítico. Isso aqui tá mostrando na escola, seus amigos, porque a gente está inserido numa sociedade que valoriza isso, que fala que isso que é o legal. Vamos pensar, o que é o legal pra gente? Pensa aqui, o que te faz feliz? Eu lembro, logo quando eu comecei a dar cursos, né, os cursos de Mindfulness, era ao vivo, e tinha uma meditação de felicidade. Falava muito de felicidade no final do curso. E aí vinha lá, né, vinha e falava, induzia para a pessoa, para ela vir na mente dela um momento de felicidade. O momento de felicidade era o quê? Eu abraçado com meu filho. Eu com meu cachorro. Eu no momento que eu acordei e vi o meu companheiro. Eu simples e com pessoas. Não era Nunca no é shopping. bom, Nunca! gente. Eu já fiz algumas vezes essa. Nunca vi porque eu estava lá, Foi o dia comprei que um o salário bateu na minha vestido. conta. Nossa, Não comprei um existe, vestido né? lindo. Não é. Esquece. Então, a gente é enganado. verdade. A gente é enganado pelos sentidos, porque o adulto, né, a gente tá falando que a criança vive dos sentidos, o adulto vive no sentido. Gente. Aham. E a gente vive numa sociedade hedonista, que ela acredita que felicidade é ter prazer. Uhum. Ter prazer é felicidade. Uhum. Vamos combinar. Felicidade é prazer? Uhum. Felicidade pode ter prazer no meio da felicidade, Sim. né? A gente quer. Mas não é pura e simplesmente. Mas não é. Só que a gente é bombardeado com essa mensagem, tá? Inconscientemente, assim, ó. Se você comprar, você vai ser feliz. Se você conquistar uma casa, você vai ser feliz. Se você, se você for a melhor, mais maravilhosa e linda, que te dá prazer, vai te trazer felicidade. E outra não é? coisa, né? Ninguém é feliz o tempo todo. Não. Não. E as pessoas se cobram. pela É. felicidade, que eu tenho que ser feliz o tempo todo. É uma loucura. É uma- também. Só que na realidade, É utópico, assim, né? assim, o inconsciente ele prova que assim, ser feliz, porque ser feliz é um estado interior, tá? No que isso não significa que a gente não vai ficar triste e alegre, entendeu? Eu posso ser feliz e hoje eu tô triste porque eu recebi uma notícia ruim, são coisas diferentes. Uhum. E o inconsciente comprova assim que tem a ver muito com o que a Thaís falou dessa meditação, que ser feliz no fundo é ocupar o seu lugar na existência e exercer os seus papéis com responsabilidade, entendeu? Então tem a ver com ser si mesmo, só que ser nós mesmos dentro da interioridade existe uma verdade. Qual é a verdade? Sempre tem a ver com a gente ser um ser humano aberto para amar. Então é por isso que vem nessas meditações sempre eu com o outro, porque tem a ver o quê? Com amor. Então assim, a gente o que nos faz realmente feliz é sermos abertos para fora. Em que sentido? Sermos seres que querem amar, entende? Então, realmente, não pode ser ter, é ser. É sim. Só que o dinheiro, não vamos ser hipócrita aqui, Oh, ele nos maravilhoso. propicia, Já é bom comprar. claro, mas Maravilhoso. olha só, pensa bem, você pensa assim, eu trabalho, mas o que é tão legal? Eu ter dinheiro pra ir nessa viagem, que claro, quero conhecer outra coisa, mas eu vou com meu marido, eu vou com meu filho. E o que fica? É o monumento que você vislumbrou? É aquela conexão de afeto que teve naquela viagem legal, que é o belo também que te proporciona, mas o belo te ajuda a se conectar ali também com aquele outro. Então, assim, na realidade, claro que a gente pode crescer, investir, ter dinheiro, e o dinheiro vai nos trazer, sim, momentos de bem-estar. Mas tudo ficaria vazio se a gente não tivesse com quem compartilhar os momentos que o dinheiro pode nos trazer, Não, entendeu? Tem pessoas que nem aproveitam o dinheiro em si, não aproveitam a viagem em si. Às vezes usam pra postar, viajou, você vê que a pessoa não tá nem curtindo, tá só tirando foto. Então, às vezes, a pessoa tem o dinheiro. Sim. A gente até em um podcast que a gente gravou um tempo atrás, e acho que foi até pegando um gancho desse livro, as pessoas às vezes compram coisas que não gostam pra mostrar para pessoas que também não gostam. Uhum. Coisas que pra elas não fazem sentido algum. Então, assim, Exato. acaba que fica tão vazio, né? Mas você percebe que é uma compensação? Sim. E se eu não tô feliz, se eu não tô satisfeita Eu preciso mostrar pro internamente, outro e pra ele achar que eu tô, pelo menos. pelo menos Exatamente. achando que eu tô, eu já me sinto um pouquinho mais. Um pouquinho melhor, porque também estão achando que eu tô. Gente, eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. então Só tenho isso Pensa a a dizer. Deus, pensa a Deus. Nem pagou a sessão, nem de piada. Não, nem não, da piada, nem da... Meu Deus, que maravilhoso. Meninas, foi muito Ai, já acabou? maravilhoso. Nem falamos lá do outro negócio. A gente tem tanta coisa pra falar ainda. Sim, não, nós vamos marcar outros tantos episódios pra Tinha falar que ser de... série, né? Igual série, não tinha que fazer exatamente. uma série. Vamos falar desse tema. Ó, a gente tem uma lembrancinha extra Ai, da obrigada, Thaís. obrigada.
Esse é da Sarinha, da Claides pra vocês. Um dos nossos Obrigada, Já vai ser um final patrocinadores. de semana doce, porque é Páscoa, mas esses ótimo. biscoitinhos são, assim, maravilhosos. Muito obrigada. A gente quer aproveitar para agradecer também os nossos patrocinadores, o Laboratório Tomasi, que tá entre os 10 maiores laboratórios do Brasil. Nosso estúdio não tá lindo? Vocês falaram quando Maravilha. entrar. A Friends, exatamente. Árvore. A Friends que ambienta o nosso estúdio também. E agradecer muito a vocês, a A gente que disponibilidade, agradece. foi maravilhoso, Ai, é uma amamos. alegria. Que Foi uma bom. alegria de verdade. Foi muito Pra bom. gente também. Acho que é muito importante a gente falar disso, porque infelizmente a gente tá numa sociedade adoecida. Sim. E as pessoas não se acessam, e aí acabam na questão financeira tentando compensar muitas coisas. Então, acho que Sim. para mim foi muito valioso. A gente, ouvindo vocês, a gente acaba fazendo uma reflexão muito grande. Eu agradeço a generosidade de vocês. Acho que compartilhar conhecimento é sempre muito bom. E para quem escuta, é maravilhoso. Então, muito obrigada, Sara. Foi um prazer. É isso. Muito obrigada, Obrigada a Thalia. vocês. A casa é de vocês, voltem sempre. E a gente já tem que fazer a série, porque assim, eu Vamos. estou apaixonada com esse assunto. Pessoal, para mais dicas, informações e conhecimentos como esse, sigam a gente nas redes sociais, @BRM Podcast. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.